Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that would bring it down. Isa, Eu, de quê? de Campos Ferreira Dias. Isa de Campos Ferreira. Você é Ferreira também? Eu sou Ferreira. Meu Deus, balança a árvore cai 10. Eu também sou Ferreira. É impressionante. E não Eu não uso Ferreira. Não usa? Não. Olha, você sabe que eu acabo por usar minha filha Ferreira porque é o meu último nome antes de casada, né? Mas eu também não gosto muito do Ferreira. Ah, não é que eu não gosto, eu prefiro Campos. Tem menos. Então, eu escolhi o... Não, eu não escolhi... Eu coloquei o último do meu marido, que é Dias, né? Porque o dele é Pereira. A Pereira, Ferreira... Não, não, Ferreira Pereira. Aí tá querendo forçar muito a barra. E você é de onde? Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas. Campinas. Quase foi um destino nosso. Campinas aonde ali? Campinas São Bernardo. Central, Campinas mesmo. Não tô nas redondezas. A minha família basicamente fundou Campinas. Uau. Sabe a avó que compra um terreninho ali no meio do nada, só tinha ela ali na casa? Sim. Então, os meus avós são de São Paulo, foram para Campinas e ali cresceu tudo, tá todo mundo lá. Qual é aquele bairro ali chique de Campinas? Cambuí, Alphaville. Cambuí. Eu trabalhava no Cambuí. A minha história para Campinas foi quase... Aliás, a minha não ida para Campinas foi o que me transformou em quem eu sou hoje. Foi abrir mão de uma empresa que eu trabalhava e falei, não quero, e virei fotógrafo. Porque me chamaram para ir para lá, eu montei o escritório da empresa lá, treinei a equipe e tudo, só que não fazia sentido. Sair de onde eu estava, interior de Minas Gerais, morar em Campinas. Você morou no interior de Minas? Onde você morou no interior de Minas? Cataguases. Ah, não conheço. Eu já morei em Paraisópolis. Não é a favela de Não, Paraisópolis. Eu sempre tenho que avisar. Tem que tomar um cuidado. Mas que é uma agora- cidade que eu amo muito. Eu tenho no coração, porque eu fiz a minha infância quase foi ali, sabe? Paraisópolis, eu já falo assim. Paraisópolis. Tem muita coisa, olha, tem muita coisa. Mas assim, Cataguases fica perto de Leopoldina, Juiz de Fora. Sim. Cataguases e Leopoldina, é aquela região ali. Sim. Mas Campinas eu fiquei um ano. Aliás, toda a minha transformação foi por causa de Campinas. A minha hernia de disco estourou nas viagens para Campinas. A minha mudança de vida foi por causa de Campinas. Foi tudo. O Thierry estava recém-nascido. E eu viajava semanas fora, uma semana em Cataguases, 15 dias fora, era assim. Até o dia que eu cheguei em casa, o Thierry não veio no meu colo, porque ele não me reconheceu. E que me fez chorar pra caralho. Fez isso na vida pra mim, não. E o meu diretor, o único cara acima de mim assim, ele não falava com a filha há 10 anos. E aquilo bateu, foda eu fiquei isso, assim, né? pô, olha a minha realidade. Eu posso chegar nesse cargo, mas eu não vou falar com a minha filha. E foi quando a gente largou tudo, eu falei, não, eu quero viver a realidade com meu filho. Foi punk. É bom que Foi punk. você vai contra a vida de compulsão que que a sociedade vai levando cada vez mais, né? Mas não é fácil, A compulsão pelo trabalho. Sim, não é, porque nós somos conduzidos automaticamente a essa... A compulsão a gente não tem, quase que não tem controle, né? A gente só vai no fluxo, naquela onda ali, né? De trabalho, de fazer, de estar ali, de novo volta, né? Na questão da rede social, a gente está naquela compulsão de só deixa a vida me levar. É muito bom quando a gente olha para trás e vê, não, eu tenho que... Tem prioridades que eu tenho na minha vida que não pode me deixar essa onda passar, né? A gente tem o orgulho de ter vivido os 13 anos do Thierry até agora muito próximo. Levar na escola, almoçar junto, buscar, fazer tudo. Então virar fotógrafo me trouxe uma calma que eu nunca teria. Calma. Sim. Calma de vida, né? Não de profissão. Mas isso é muito complicado de decidir. Sim. Todo mundo fala, vai vender o quê? Eu falei, cara, eu vou vender sanduíche na praia.
Eu não tinha. Quando eu saí da empresa, as pessoas... Você é louco? Eu falei, não, eu vou voltar pro Rio. Aí fomos para Araruama. É uma decisão mesmo muito difícil. É. E muito para nós mulheres também como mães, que também são condicionadas a trabalhar. Eu quando estava em Campinas, eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. Mas Campinas é isso. Eu dava aulas de pilates, né? Então eu não tinha minha filha, eu morava a 2 quadras do meu trabalho, e aí eu ficava no estúdio, aparecia paciente, cliente para atender 8 horas da noite, vamos atender, e vou. Até que quando eu comecei a minha vida na internet, graças a Deus foi antes da Helena, então eu já comecei o meu meio de campo para poder ter essa opção de eu pegar minha filha hoje na escola, eu levo ela hoje na escola, se ela está doente, ontem ela estava doente, eu não fiz nada porque eu estava com ela, ter essa possibilidade, né, de não entrar nesse ninho de trabalho, tenho que trabalhar, tenho que fazer. Hoje, eu como fisioterapeuta, todo mundo fala, mas você não tem uma clínica? Não tenho uma clínica. Onde você atende? Não atendo. Atende. Atendo, De uma outra mas maneira. de uma outra maneira. É sempre nos conduzido. Não, mas você então é fotógrafo, você tem um estúdio de fotografia que você fica ali o tempo inteiro fazendo suas fotografias. Não, você tem a liberdade de fazer o seu horário, de fazer as suas coisas. Eu também tenho essa minha liberdade, eu não preciso estar e não vou para uma clínica. Porque se eu entrar numa clínica, eu vou me condicionar de novo a essa dia eu tenho que atender a hora que as pessoas têm a disponibilidade de estar numa fisioterapia. Foi o Vinícius que me estimulou a gravar, né? A gente estava na Irlanda. E ele sempre falava pra mim, não, você tem que fazer YouTube, você tem que fazer YouTube. Eu falei, o quê? Fazer o que é YouTube? Ele sempre foi muito fã de YouTube. E a gente morava num apartamentozinho, num estúdio, não era uma kitnet, mas era um estúdio, que eu tinha esse espaço aqui e só. Então tinha uma porta que dividia o quarto da sala. Aí ele ficava sentado na cama, olhando na câmera, e eu olhando no tapete. Ai, meu Deus, muitas vezes eu chorava. Porque sabe, a gente fica naquela intenção mesmo de roteiro, do que eu vou falar, eu tenho que falar certo, eu tenho que seguir. Aí eu errava uma coisa e eu olhava pra ele, errei de novo. Aí eu começava a chorar. Isabela, segue. Eu só preciso de que você respire, dê uma pausa para que eu consiga... É o corte. Para que eu consiga fazer o corte. Porque na época ele que editava os meus vídeos ainda. Aí eu chorava, eu travava, aí o nervoso, eu acho que trava muito mais, porque você quer seguir um roteiro, você quer não errar em nada. E até que conforme eu fui gravando, você vai perdendo. Então, eu começo os meus vídeos e já bato palma, porque eu já sei que é onde eu vou começar, que eu vou cortar o áudio, que eu vou cortar o vídeo, e já vai no automático, né? Eu já não tenho mais essa questão de, ai meu Deus, o que eu vou falar, o que eu tenho que falar, será que eu tenho que acertar certinho o roteiro? Quanto mais preso você fica a um roteiro, eu acho que menos natural, mas menos dinâmico é o vídeo. Né? E eu acho que menos informação você passa. Porque Sim. se você tem um roteiro, você fala assim, ok, já respondi essa pergunta, tá, acabou. Sim. Não. Agora, eu acho. Se você não tem um roteiro, você fala, ok, posso desenvolver como eu quero. Se eu esquecer, eu volto, falo uma outra coisa, completa. E eu sou dessa lógica. São duas coisas, né? Você que é da área de... O que você falou mesmo? Comunicação, Teatro. de teatro, isso, teatro. Você tem a questão do improviso muito grande que te ajuda muito. Sim. Eu já gosto muito da educação, então eu gosto de ensinar as pessoas. Quanto mais simples eu conseguir falar as coisas, melhor para mim passar. E acho que mais eu consigo mostrar que eu sei do que eu ficar preso a um papel, né? Então, também ajuda muito essa questão de não ter que se apegar a papel. Eu não faço roteiro de nada que eu gravo. Parabéns. Que orgulho. Não faço roteiro de nada. Mas, enfim, não é nem questão do roteiro. Você tem uma ideia na cabeça, ok, você tem uma linha de raciocínio, eu acho que funciona. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas têm que ser mais fluidas, porque é o que funciona hoje. Tá tendo alguns estudos agora de rede social, que todo mundo está falando que os vídeos bem produzidos estão perdendo espaço. É e não é verdade.
Uma boa produção é sempre uma boa produção, né? Mas isso significa uma coisa muito mais séria, assim. Ninguém quer ver mais um discurso montado. Quer ver a pessoa sendo como ela é. E isso é o que tem funcionado. Tanto é que as grandes empresas, os CEOs das empresas, eles viraram influência. Não estão só falando da empresa. Então você tem lá o dono de uma grande empresa, ele mostra o dia a dia dele, tomando café, falando bom dia, indo para uma reunião. Então as pessoas estão engajando muito mais com a verdade daquela pessoa. Tem que ter um ser humano por trás. Isso faz muita diferença. E eu acho que isso vai aumentar mais ainda. Porque agora com o IA, Eu ia tá falar isso. perfeito, tá nojento. Cada vez mais a gente vai querer saber quem é verdadeiro. Isso, a briga agora vai ser essa, entendeu? Claro que o roteiro pode engessar para algumas coisas. Como eu falei, você responde o que está ali. Opa, tá bom, já respondi, tô bem. Falei bonito. Mas, por outro lado, você não traz o... Tá bom, o Diogo fala palavrão. E falo. Vou fingir que não, eu estou aqui, eu sou completamente requintado. Veja bem, eu bati o meu dedão e falei, poxa vida, bati o meu dedão na porta. Eu jamais faria dessa forma. Eu xingaria todos os palavrões do alfabeto. E é isso. Eu vou fazer o de outro. Não tem, acho que falta um pouco dessa verdade, entendeu? Você já está há quanto tempo fazendo vídeo? Peraí que eu tenho que pensar, porque faz acho que uns 5 anos que eu falo 5 anos. Eu acho que deve fazer desde 2018, 6 anos, 7 anos. Mas também não é tão longo, é recente, 6 anos. Sim. Mas eu faço isso toda semana, regularmente. Sem férias, sem nada. Mas isso é um roteiro seu. Sim. Você não tem roteiro para falar, mas você criou uma rotina. Eu tenho uma rotina, exatamente. Que é o que faz todo mundo ser melhor a cada dia, né? É você repetir constantemente aquele mesmo ato. Você vai ficando melhor. Você vai ficando melhor em fotografar, se você fotografa todo dia. Você vai ficar melhor em exercício, em habilidade, se você faz ele todos os dias. Eu fico melhor em gravar quando eu gravo todos os dias. Não gravo todos os dias, mas toda semana eu gravo. Você tem feito vídeo mais para que plataforma? Hoje em dia é mais para o YouTube. Para o YouTube, sim. Até pela entrega do YouTube, que é muito mais inteligente, né? No sentido de quem realmente gosta de mim vai receber o que eu passo lá. Independente de quanto tempo. Tem vídeo meu que tem 6 anos, que se eu pudesse eu excluía, porque tá uma vergonha, desde edição até cenário, até a forma como eu falava, que não era tão solta assim, eu ficava muito robotizada antes para falar. Mas tem muita visualização, aquilo me dá muito retorno, não só de pessoas, né? Faz o meu canal se movimentar. Já o Instagram não nos dá isso, né? O Instagram muda muito. Todas mudam, mas o Instagram você não consegue ter... Tem uns especialistas que sabem tudo. Mas se soubessem tudo, estariam vendendo, não dando informação. Minha briga eterna com o Instagram é isso. Mas eu acho que a gente não consegue muito calcular, mensurar alguns resultados no Instagram. Tipo, hoje está funcionando isso. Não, mas amanhã você já não está. Estou falando de um dia para outro. É literalmente isso. Não tem explicação. Tem vídeo no Instagram, no nosso Instagram, que assim, eu nunca imaginei que ia passar de 10 mil views. E passou. A gente não... É uma incógnita sempre, E né? tem vídeo que é quase que idêntico 200. Pois é. E isso me cansou um pouco do Instagram. Porque eu já tive muito mais presente no Instagram de colocar meus stories ali com aqueles pontinhos pequenininhos, de tanta coisa que eu colocava. Eu postava todos os dias, mas a gente fica preso naquela incógnita, preso no algoritmo, e isso de novo. É como se estivesse preso no roteiro. Você tem que estar sempre, não, o que eu tenho que falar que vai engajar, o que eu tenho que falar que vai despertar interesse. Então a gente fica preso e deixa de ser muitas vezes o que eu quero ser, o jeito que eu gosto de dar aula, o jeito que eu gosto de ensinar as pessoas, porque eu tenho que fazer alguma coisa que vai gerar engajamento. E isso é um perigo. E a vida fica onde? Exato. Exatamente. Foi por isso que eu dei uma afastada do Instagram, justamente por isso. Eu sou um cagado para isso. Porque assim, as pessoas falam muito, Diogo, você tem que aparecer mais. Eu sei que eu tenho que aparecer mais. Bati. Eu sei que tem que aparecer mais. Mas às vezes eu estou num restaurante, eu só quero comer. Literalmente. E as pessoas, você tinha que postar o que você está fazendo. Eu estou comendo. Eu não quero ficar toda hora que for no restaurante, ter que pensar que se eu postar uma comida, que eu vou viajar para não sei onde mostrar.
Ah, eu não quero. Pela empresa eu tenho que fazer muito mais coisas, né? Mostrar mais e tal. Porque é isso, aí eu não estou sendo eu. Aí eu não estou me dedicando ao que eu tenho que fazer de verdade. Exato. Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você está preocupado em estar nos stories a todo momento, em postar o seu dia a dia, você não consegue focar no que você precisa fazer. Não no que você precisa fazer, nos bastidores, que é muito maior, a coisa é gigantesca, maior. Então, por exemplo, para eu preparar um vídeo no YouTube, não é só eu ligar a câmera e gravar. Eu tenho que ter um tema que é interessante, um tema que as pessoas procuram. Eu não monto o que eu vou falar, mas eu monto a aula que eu vou preparar, os exercícios que eu quero propor, ou sobre o que eu vou falar. Eu preciso depois editar, eu preciso depois pensar numa thumb. É muita coisa por trás que se eu tô aqui ocupada em peraí que eu vou filmar, que eu vou fazer um vídeo no YouTube, peraí que eu vou filmar porque eu vou almoçar. É um tempinho que eu perco, inclusive, não só de trabalhar nessa parte dos bastidores, mas também de estar presente com quem a gente realmente vale, né, no nosso dia a dia. Sim, porque a gente tem uma vida, né? Exato. Engraçado, eu estava vendo sobre saúde, assim, saiu, eu não sei qual foi, mas teve uma influência agora que, sem contar o Whindersson, que tá cagado também, tá fudido, tem um agora que foi internado, eu estava vendo outro dia isso. Agora que a gente vai começar a ter o resultado dessa geração de influencer, para ver como isso vai afetar a saúde deles. Até mental. Que passou agora, ninguém tinha essa referência. Não tinha uma geração de 10 anos de uma pessoa que era YouTube. Agora que começou a ter 10 anos funcionando, e agora a gente vai ver até que ponto isso afeta a vida da pessoa. Na cabeça, na saúde, no corpo, em tudo. Agora eu vou começar a ver os resultados. Tanto é que agora que tem estudos sobre isso, tem o Whindersson, está internado, não sei nem se saiu, tem outro agora que também chutou o balde e ficou meio maluco. Você vive uma vida paralela, né? É isso. E agora a gente vai ver os resultados disso. A gente tem uma preocupação, Thierry, às vezes, quero gravar vídeo no YouTube, eu fico, vai lá, grava aqui, não vou postar nada, porque é uma exposição muito grande. Tipo, esses comentários aqui, é porque eu só, não tô nem aí. Mas você pega uma pessoa que se incomoda com os comentários, lê o que eu li. Ai, Diogo, se você visse o que me comentam no YouTube, eu não tenho muitos haters. Na verdade, eu não tenho hater, graças a Deus. Que bom. Sabe do que eles falam? Que eu falo muito. Mas isso é uma coisa não. Por quê? Eu acho que isso é uma outra doença que vem junto com a tecnologia, né? É a pressa que as pessoas têm de receber a informação na rápida. mão. Sim. Rápido. Sim. Então eu não sou... Se tem uma coisa que eu odeio, é simplesmente chegar aqui, olha, você quer um exercício para dor no joelho? Tá aqui o exercício para dor no joelho. Qual vai ser a motivação que você vai ter de fazer sozinho e manter a constância? Porque não adianta você fazer agora que você está com dor. Você tem que manter aquilo para que o corpo receba a lubrificação que ele precisa. Só que eu preciso explicar tudo isso. A pessoa ela só quer um negócio na hora, ela tem pressa. Aí você passa o exercício, a pessoa sente dor, mas na explicação eu poderia explicar. Que pode causar uma dor por causa de um erro. Se é só um exercício... Eu gosto porque o que acontece? As pessoas estão cada vez se afastando mais delas mesmas. Por conta da questão da rede social, elas estão muito apegadas mais à vida dos outros, ou a preocupações externas, como, por exemplo, o trabalho, tudo, menos a elas mesmas. Então, elas se desconectam do corpo. Total. Precisa de um fisioterapeuta para fazer exercício para você. Eu não consigo fazer exercício. Tem gente que tem medo de exercício porque vai que eu faço errado. Pô, se você não consegue mexer o próprio corpo sozinho, tem medo de mexer o próprio corpo sozinho. Então, eu gosto de passar esse conhecimento para as pessoas, além do exercício, sobre o próprio corpo, para a pessoa ter mais consciência corporal e mais, principalmente, liberdade. Se eu for num médico que estiver falando abobrinha, quer que eu opere porque eu tô com uma dor, eu vou ter a liberdade, o discernimento de falar, não, esse cara tá errado ou esse cara não. Eu posso ir e confiar nele. E as pessoas, elas têm dificuldade, às vezes, de aceitar que eu gosto de ensinar. Graças a Deus, a maioria das pessoas gostam muito. Eu acho que o que destaca o meu canal é a minha didática, a forma que eu gosto de ensinar. Mas tem essa. Os haters falam, ai, que chata, ela fala muito. Mas também é a frustração de quem está atrás de um nicknamezinho, de um nome qualquer,
E pode falar o que quiser. Exato. Mas a gente que está ali botando a cara. Entendeu? E tem que ser muito desapegado. Por isso que eu estou falando, é muito difícil. Tem gente que não consegue. Aí acaba entrando nessa noia, então vou melhorar. Então vou falar menos. Então não sei o que lá. Eu preciso ser perfeito, minha imagem tem que ser bonita. E de novo Cara, perde a intensidade, né? Perde tudo, perde tudo. Nunca vamos agradar gregos e troianos, né? Ih, jamais. Antes eu até eu me doía no sentido assim, eu ia e respondia. Às vezes eu respondo, depende do que a pessoa fala. Então eu respondo para a pessoa: poxa, que pena que você não quer conhecer sobre o próprio corpo, né? Depois, se a dor voltar, você não vai saber. Ah, mas é porque o exercício não resolve. Não é porque o exercício não resolve, é porque você só quer fazer o exercício pontual. Teve uma ocasião que me responderam: ai, desculpa, nossa, mas aqui você é maravilhosa, você isso, você aquilo. Porque a pessoa só quer atenção. Ela é só o quer você atenção. responder. Por exemplo, e também não tem jeito certo. Você pode ser educada, vão te dar pedrada. Você pode ser bravo, vão te dar pedrada. Tanto faz. Tiveram a resposta que eu botei ali brincando. E ainda assim levaram muito a sério. Ah, cara, eu não vou entrar nesse jogo. Deu ali um engajamentozinho, respondi, tá respondido, não vou entrar mais nessa. É bom que faz o seu conteúdo viralizar mais, né? É. Seja para negativo ou para positivo. Mas isso é um problema dos algoritmos. Sim, Os algoritmos engajam o problema. o problema. A polêmica. Não os conteúdos, sei lá, não é que sejam bons ou piores, relevantes, interessantes. Agora, botou polêmica, é um negócio absurdo. Agora o caso do comediante Léo Lins. Nossa, virou uma corrida. Todo mundo tem que falar desse vídeo. É um negócio assim, e sai cada absurdo, horroroso. E pedem para falar, né? Você não vai falar Você sobre... tem que dar o seu palpite Ok. sobre, o seu parecer sobre, né? Não, gente, não tenho que dar. É com política. Você falou que não é política. Você tem que ter um partido. Não, não tem que ter nada. O que você acha sobre? Não, gente, eu não acho nada sobre, eu não Do tenho Brasil, que achar nada. do Brasil só trouxe uma coisa, assim, minha torcida é pelo Flamengo. O resto, Flamengo. Ah, você torce pro Braga? Não torço pro Braga, o Benfica não. Flamengo. E chega. Só Flamengo e acabou. Só Flamengo. Ah, aqui você tem que torcer pra alguém. Não tenho. Eu torço pro Flamengo. E você gosta mesmo de futebol, assim, de acompanhar, de assistir, Eu assisto pouco porque o canal aqui é muito caro. Me recuso a pagar tão caro para um canal para assistir jogo. Mas eu acompanho, sim, as notícias, eu gosto, eu curto. Já fui ao Maracanã, mas não era o frequentador do Maracanã. Curto assistir. Eu tenho camisa, o Thierry tem camisa do Flamengo e tal. Thierry que brinca, não sei se eu torço pro Benfica, pro Braga. ele já tá ficando com o pezinho mais aqui, né? Já tá. Eu acho que ele só não quer decepcionar o pai de falar que ele não é flamenguista. Não, ele sai de casa, já falei com ele. É Flamengo e algum você pode torcer junto. Não Porque torcer. é muito curioso, né? Quando o pai tem alguma coisa assim voltado para esporte, por exemplo, né? Eu sou flamenguista, eu sou corintiano. A criança nasce, ela já tem que vestir um mantozinho pra... O Thierry tinha? Você acha que não? Um Boris, um dos primeiros que ele saiu vestido Não tem foi um Boris. escolha. Eu que ele saísse da maternidade com o uniforme do Flamengo. Eu falei assim, quê? Mas era lindo, era um Boriszinho branco, um escudo do Flamengo. Sabia da criança. Não interessa, dobrava, fazia 3 voltas. Graças a Deus, nisso eu não tive esse azar de casar com um marido que gosta de futebol, assim, que seja... Mas assim, eu brinco, mas eu não sou assim, fica tranquilo. É sério. Não, também não tô te julgando, Não, mas tá? assim, porque eu tenho amigos que são muito, pegam muito pesado. Eu gosto de brincar muito. Tanto é para o Thierry. O Thierry, eu fiz todos os esportes, assim, futebol, vôlei, basquete e handebol. Fiz os 4. Competição, vôlei, basquete e handebol. Futebol era com os amigos. Por incrível que pareça, eu gosto de futebol, mas o futebol mesmo, eu nunca joguei futebol, nunca fui esse cara. Mas eu gostava de estar com os amigos. E o Thierry, eu falei muito isso com ele. Experimenta. Tanto é que o Thierry aqui já fez handball, já fez teste pro basquete, não se interessou. Não gostava de vôlei, agora começou a gostar de vôlei. Tá jogando vôlei na escola, agora está indo no Parque da Rodovia agora treinar vôlei. E ele fica, nossa, isso é muito bom. Eu falei, é bom, treina aí. Aí fomos treinar na areia. Morreu em 5 minutos. Um carioca. O Thierry, não. O Thierry morreu na areia em 5 minutos. Nossa, é muito ruim jogar na areia. Eu falei, não, mas o esforço de jogar na areia é muito maior. Exatamente. Tipo, você acha que tem uma impulsão, esquece, a areia tá te segurando. E é bom para ele ver isso. E eu gosto que ele experimente. Se ele vai jogar futebol, se ele vai jogar vôlei, o que ele quiser. Eu quero que ele teste.
Tá? Aproveitar que tá na idade de crescer, vai testar, vai E que curtir. bom que a gente pode isso, né? Diferente de profissão, que a gente não tem como testar uma profissão. Na verdade tem, mas Olha, antes então, de entrar na faculdade, né? Olha, antes da faculdade, sim. eu não vou escolher o que eu vou ser, porque depois que você sair da faculdade, é muito mais difícil você falar, putz, eu vou fazer outra faculdade, eu vou entrar em outra profissão. É mais difícil, né? Agora o esporte, você tem essa facilidade de, olha, não gosto, eu vou pegar outro aqui, eu vou... Sim. E uma coisa que eu, assim, independente do esporte, qualquer coisa, uma coisa que eu falo todo dia, eu chego na escola, tchau filho, boa aula, divirta-se. Respeite e exija respeito. São as 3 coisas que eu falo. E divirta-se. É tudo. Às vezes, tem que fazer uma prova. Se diverte. Quando você for começar uma prova, isso minha mãe me ensinava, antes de começar a prova, senta, põe o papel, põe a caneta, espera. Olha todo mundo. Vê o desespero dos outros. Ai, que horror! Não é que horror. Ai, Não é que horror. Olha, dá aquela respirada. todo mundo vai ter alguém mais na desesperado que lama. você. Vai ter. E lide com isso. Você vai assim, realmente, já estou aqui, não tem mais o que fazer. Então, mas respira antes. Olha o professor, aquela... Não tem que pegar a prova e sair correndo. Leva isso com uma coisa mais leve. é verdade. Estuda com um jeito mais leve. E eu tento trazer isso para ele. Mas é difícil. Numa sociedade que a gente vive agora, tudo é instantâneo. Tem que ter tudo. E tem que render. E tem que ser bonito. Tem que ser legal. Todo desempenho hoje em dia, né? Então, esse é um grande problema, principalmente para esporte. Eu estava lendo um livro, eu gosto muito dessa parte de educação da minha filha em si, né? Da parentalidade também. E eu estou muito preocupada em sempre colocar a Helena em vários esportes. Eu hoje gosto do esporte, eu vivo, né? Você me trouxe num ambiente natural aqui, ó. Sem cadeira. Você vê que a gente está mudando o tempo inteiro de posição. Minha coluna já está gritando, mas tá tudo bem. Mas é só você trocar a posição da sua perna. Ele Mas eu já troca troquei só quantas o vezes? Jeito. Já troquei quantas vezes? Já troquei toda hora aqui. Ó. Você tem que mudar a forma como você senta, porque esse que é o ponto. E não é a postura que vai te ditar se você vai doer ou não. Esse que é o problema. As pessoas, as crianças já começam na escola desde cedo, sentadas, e ficam sentadas cada vez mais. Acho horrível. Acho isso horrível. Cada vez mais. Como que a criança desenvolve? É no chão. É no chão que ela aprende a... Logo nos primeiros dias Sem de meia, vida. né? Sem meia, é bom. Você também, inclusive. Longe de mim. Eu estou no momento de gravação. Não posso exibir meu pé. O pack do pezinho, você Não encontra no foi, OnlyFans. não foi na podóloga antes, né? Não foi na podóloga. Não, é porque o pack do pezinho eu vendo no OnlyFans. Entra lá, @Diogo Gaspar. Mas a criança começa na escola. Então, na verdade, ela começa ali nos primeiros anos de vida. Basicamente no chão. Então, ela explora, ela se desenvolve, ela engatinha, ela anda, tudo tentando explorar o ambiente através do chão. E a gente vai conforme vai crescendo, vai ficando cada vez menos no chão. E cada vez em menos movimento. E é por isso que começa a doer, por isso que começa a ter problemas, por isso que os adolescentes estão ficando cada vez mais corcunda. Porque a gente tenta buscar só o ficar sempre numa mesma posição. Só o ficar, eu tenho que ficar com a perna cruzada. Eu tenho que ficar com a perna sentada na cadeira. Não, você tem que explorar, você tem que sentar no seu calcanhar. Quanto mais você dá essa possibilidade para o seu corpo, menos o seu corpo precisa de mais esforço para manter aquilo ali, porque ele cansa. E a criança vai perdendo mais consciência corporal. Sim. Você pode ver que as crianças que ficam mais tempo no videogame são as mesmas que vai jogar bola, não sabe chutar uma bola. Sim, não. Ali em casa a exigência é outra. Assim, é ridículo, mas... Ridículo não. Eu tenho orgulho da perna do meu filho ser toda machucada. É, mas é uma pera, né? Que a gente... Eu adoro, porque assim, quer dizer que ele está se jogando, está caindo, tá fazendo. Não está preso num lugar Continua só. explorando, né? Por mais que ele já está numa idade em que ele precisa estudar bastante, mas ele tem os momentos dele em que ele explora bem o corpo dele e outras habilidades que não é intelectual, né? Tem que fazer. Engraçado que a gente estava jogando vôlei ontem, teve uma jogada que... Foi ontem? Não, acho que foi num domingo. A gente foi para a parque da rodovia e tinha um pessoal na rede jogando ali. Vem cá bater bola com a gente. Os dois adolescentes, até grandes. Aí eu falei, olha, né, Thierry, né? Não, a gente só vai ficar passando a bola. Eu falei, tá bom. Teve uma hora que o Thierry, a bola foi nele, a bola veio na minha cara, eu já rebati e passei para o outro lado.
E daí, voltando para casa, ele, mas você tem um reflexo? Aí eu, como assim? E eu ignorei. Ele, não, pai, você tem um reflexo muito meu, eu te dei uma bolada na cara. Você que conseguiu se defender e foi ponto. E jogar pro outro lado, sim. Aí eu falei, então, o que você tem que treinar? Aí ele falou assim, poxa, você jogou basquete, vôlei, handebol e futebol. Você treinou todos os seus reflexos em modalidades que exigem coisas completamente diferentes. É aí que tá Então o ponto. é isso. É você Experimenta. experimentar e educar o corpo de diversas formas. Quando a criança, isso já tem estudos, quando a criança ela fica num esporte só, e aí é muito comum também essa vida de desempenho, essa vida de internet, os pais já querem colocar a criança para ser o melhor naquele esporte, então fixa só num esporte. A criança ela só sabe andar para frente, ela não consegue mais andar para trás, ela não consegue andar para os lados, ela não consegue cruzar a perna, porque ela só sabe chutar, ela não sabe fazer nada com a mão, por exemplo, ela não sabe explorar outras necessidades do corpo. Mas e aí a criança ela deixa de ter o prazer do esporte, porque ela tem que focar no desempenho dos pais, ela tem que agradar os pais, ou, que nem nos Estados Unidos, passa de ser o esporte em si para virar nota para a faculdade. Sim. Então o esporte, que é o movimento do corpo, ele vai perdendo cada vez mais espaço no prazer, no lazer e no próprio ato de movimentar, que é o que a gente menos faz hoje em dia. Então o certo é realmente a gente tentar estimular as crianças em diversos esportes. Não ficar colocando a criança em tudo quanto é lugar também, né? Mas ó, por exemplo, minha filha, a Helena, ela fez natação, tirei da natação, agora vamos agora para a ginástica olímpica. Daqui a pouco ela vai para outra, porque aqui também as crianças ficam muito tempo na escola, né? Então eu tento colocar ela menos em atividades programadas, né? E mais explorar. A gente vai no parque, a gente faz outras coisas que não ficar somente, de novo, né? O sentadinho. Mas aqui, eu tenho visto aqui em Portugal que isso me senti falta. Por exemplo, eu não tenho um lugar para levar pro Thierry para jogar bola com os amigos. Todo mundo que faz futebol aqui é federado. Ah, é? É. Você não tem uma escolinha só para jogar. Só pra brincar. Só para brincar. Não tem. Em lugar nenhum. Se tem, eu não sei. Já vem nessa questão do desempenho. Se quer jogar um basquete, tem que entrar, registrar, fazer não sei o quê, entrar na escolinha, entrar na escola, bota aqui, federado. Né? Não, mas eu só quero jogar basquete. Olha, o Vinícius tem uma bola, ele ama jogar basquete. Você pode combinar com ele, você vai jogar basquete. Vamos? Vamos chamar. Ele gosta? Ele ama. Ele jogava basquete na adolescência, né? Então vamos embora, vamos chamar. Aliás, eu tô sentindo, eu não consegui ainda encontrar grupos para jogar. Pois é, o Vinícius também tem essa mesma dificuldade, porque as pessoas, elas gostam mesmo mais do futebol. Nesse momento, a Roberta está fazendo sinais para mim. Eu não sei o que significa, acho que é uma indireta. Eu só digo para ela, foda-se. Não, mas assim, porque o fazer por fazer. Eu tinha costume, nossa, cansei lá no Rio. Ligava para ódio da minha esposa. Ligava assim, futebol de 1 às 2 da manhã. Bora. De 1 às 2 da manhã, eu ia jogar futebol. Domingo, futebol da empresa. Domingo, 6:30 da manhã, lá no sítio de não sei quem. Bora. Porque eu gostava não do futebol, eu gostava de estar ali com as pessoas. Porque para mim, acima de tudo, diversão, é um lazer. É um lazer, entendeu? E também o conhecimento do corpo, assim. E sabe do que eu gosto mais no esporte em si? É o fato da gente se desconectar de tudo completamente. Você não consegue jogar bola ou basquete com o celular na mão. Não. Você realmente se abstrai de tudo. Então, e é o que a gente fica o tempo inteiro, é o que nos dá ansiedade, é o que nos dá toda essa necessidade de estar produtivo, de ser... Porque você está com o celular na mão, você tem que... deixa eu filmar eu fazendo futebol. Como é que você vai fazer isso? Então te abstrai e te coloca completamente na vida real, 100% no presente. Você não tem como sair dali, no horário. Qual foi a sua virada de chave, então? A sua virada? Por que você saiu de lá? Do Brasil? Do Brasil não foi por conta minha. Foi pelo meu marido, pelo Vinícius, que é de TI. Ele é programador. E ele falou, vamos para Irlanda? Na verdade, o sonho dele era ir para o Canadá. Conhecemos alguém. O sonho dele era ir para o Canadá. Só que era muito mais difícil,
era necessário toda a prova do TOEFL para nós irmos para lá, para ele ter a questão do emprego. Então ele falou, vamos para a Irlanda, porque lá nós conseguimos entrar como estudantes e lá eu me viro arrumar um emprego. É um polo de tecnologia lá. Então, aí eu falei, eu vou sem nada, porque eu não posso ser fisioterapeuta lá. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Eu não estava feliz com aquela vida, de novo, automática, de ir pro estúdio, de dar aula, os alunos ali sempre do mesmo jeito, no automático, né? Que nós estamos acostumados a viver, e naquela vida de dar aquelas aulinhas de pilates, daquele método certinho que tinha que obedecer. Não me via a necessidade de me prender àquilo. Falei, pronto, vou com você, vamos. Vou com você? Não tinha escolha, meu marido, mas... não, fica aí, vai lá que eu vou ficar aqui. Vai na fé. A partir do princípio que eu casei, eu falei, tudo que ele fizer, nós vamos juntos. Então, nós fomos, sem pretensão nenhuma, Diogo. Pelo menos eu não tinha pretensão nenhuma. Ele sempre já foi uma cabeça de mais determinada, de ver as coisas lá na frente, de querer construir a carreira dele de TI. E eu sou a mulher dele. Ok. Então eu me desapeguei dessa ideia, já a partir desse princípio, né? De que eu tinha que fazer a fisioterapia em si. Bom, a partir do momento que você fez faculdade, se vira com ela a vida inteira. Eu tinha que ser fisioterapeuta. Lá eu não tinha essa opção, porque primeiro eu não falava inglês. Ok, sim. Eu tinha que traduzir meu diploma. Isso é uma complicação do nosso? É. Pra cá já é. Traduzir no sentido, inclusive traduzir para o inglês, né? O meu diploma. E validar com o que é a fisioterapia lá. A fisioterapia lá é uma bosta. Você fala palavrão, eu também falo. Espetáculo. Esse não vai ter muito pi. Eu fiquei chocada com como é a fisioterapia lá. Lá tem muitos idosos. Muito, mas sabe, pensa num idoso, é mais idoso do que esse idoso que você está pensando. São muito idosos. Eu já sei, meu cabelo branco já. Não, eu fui cuidadora de idosos lá. Engraçado que eu não podia ser fisioterapeuta, mas lá tem muitas, não clínicas, tem muitas empresas de cuidadores, porque eles investem nessa questão de auxiliar os idosos, que tem muito lá, e eles são geralmente sozinhos. As famílias se espalham pelo mundo e os idosos ficam literalmente sozinhos, com 95 anos, com todas as debilidades físicas, mentais, tem muita demência, ficam sozinhos. Então o governo investe muito nisso. E eu podia ser, você não vai ser fisioterapeuta, mas você tem todo o diploma, inclusive, para ser cuidadora de idosos. Isso pode. Isso pode. Que absurdo. E eu fui ser cuidadora de idosos lá. Aprendi muito, porque principalmente o inglês, eu não tinha nada de inglês. Em 6 meses eu já falava fluente. E aprendi que eu não queria ser fisioterapeuta lá. Aprendizado. Eu era deles, sem eu ser paga para ser. Então, vamos dar uma volta, vamos fazer um pouquinho de exercício, vamos fazer para eles se mexerem mais. Porque como é muito frio, eu tinha vários idosos, né? Que nem a gente tem aí noção de cuidador de idoso no Brasil. Que você paga uma pessoa para ficar o dia inteiro com esse idoso. Não, eu tinha uma cartela de clientes. Tinha circulando. Eu ia circulando, dependendo da demanda. Tinha cliente que eu ia para preparar o café da manhã dele e saber se estava tudo bem, se ele tomou os remédios. Dava uma horinha, eu ia para outro. No outro, mas adivinha que não me dava as buchas para eu pegar, né? Porque eu era fisioterapeuta. Eu era fisioterapeuta. Aquele ali não dava direito, Léo, manda ela para lá porque não anda direito. Então, eu já peguei muita bucha. Já peguei, por exemplo, eu tinha uma idosa cega. Nasceu cega. Sozinha. Ela tinha teve um marido que era cego também. Tiveram 2 filhos. Eu não ficava me imaginando. Não eram. Tá. Mas eu ficava o tempo inteiro imaginando como é que esses 2 faziam, gente. 2 cegos com 2 crianças. Sobreviveram, né? Mas os filhos, cada um no seu canto, e ela na época sozinha.
com 95 anos. Andava de andador. Eu trabalhava com ela à noite, que eu também trabalhava muito lá. Eu entrava lá, tudo escuro, porque ela não enxergava, então porque ela precisava de luz. Faz sentido. Quando eu acendi a luz, estava ela caída na cozinha. Por quê? Bebia. Então ela bebia, tinha todas essas debilidades. Para quem que vai ficar? Deixa para Isabela. Então, por exemplo, fui eu que consegui, eu por ser físio, eu sabia como levantá-la do chão. E ela morrendo de medo, não, você vai cair junto comigo se você me levantar, você não vai conseguir me levantar. Eu falei, não, confia em mim, faz assim. Então eu tinha toda a técnica para conseguir levantá-la do chão, colocá-la na cadeira e pronto, está viva. E quantas vezes eu pegava idosos que fraturaram o fêmur, passaram dois meses no hospital porque tiveram que fazer a troca da cabeça do fêmur. Quando você fez fisioterapia? Não, ela me passou uma cartilha para eu fazer em casa agora. Show. O quê? É assim que é fisioterapia. Você pega uma cartilha Tutorial que faça. de fotinho, como fazer, idoso de 95 anos, você vai fazer sozinho a partir de agora isso. Não vai fazer de jeito. Não vai fazer. Então eu via que Deus às vezes me plantava em certos lugares, como, esse daqui é um bom cliente para ela vai... Eu fazia o exercício com ela. Mas convicta, eu era física, então eu atuava em uma coisa que eu gostava, ajudando eles de alguma forma, mas convicta de que eu não queria ser a físio lá dentro. Para viver nesse sistema onde a físio não serve para nada, onde a físio é basicamente orientadora de um exercício que a pessoa vai fazer em casa, você não faz junto, você não educa. Mas tem fisioterapia lá? Isso chama fisioterapia? Essa é a fisioterapia. Puta merda. Olha, vou cancelado pelos irlandeses agora. Vocês estão falando mal da Irlanda. Não estou falando nada. Então, a minha virada de chave começou desse jeito. Eu saí da fisioterapia, eu estar aberta a tudo, e depois eu ter certeza que lá eu não seria fisioterapeuta. Só que, nesse meio tempo, eu gostava muito de esporte. Sempre vivi, né? Como o seu filho Thierry. A minha tia é uma grande inspiradora minha, porque ela era professora de educação física, e eu morei com ela uma época. Eu estava sempre no esporte, em vários esportes. Então eu fiz handball, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz ginástica rítmica, eu fiz taekwondo. Cada dia a minha agenda cada dia tinha um esporte diferente. Sempre gostei muito. E o esporte também, no caso a musculação, me salvou de uma depressão que eu cheguei a ter. Então eu estava sempre muito presente, eu via muito a necessidade de esporte. Eu não podia, de novo, ser fisioterapeuta, mas eu encontrei um curso para atuar no desempenho de atletas de... Como é que é o nome? Cricket. Já jogou cricket? Não. Já viu cricket? Já vi, é porrada. É porrada, né? É feia a coisa. Porque é o que eles mais jogam, é muito comum o cricket na Irlanda. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aqui. E foi lá que eu descobri a mobilidade, foi nesse curso que eu descobri a mobilidade, que é uma coisa muito básica, mas que não se fala. Mas que não se fala. Eu, na faculdade, não aprendi isso. Nunca vi isso. Fiz depois a especialização em ortopedia, em pilates. Nunca ouvi isso. A mobilidade, para nós, fisioterapeutas, para quem sai da faculdade, é a mobilidade do idoso colocar a camiseta sozinho. É a mobilidade do idoso para conseguir amarrar o tênis, para conseguir pentear o cabelo. Ou a mobilidade da criança que tem paralisia cerebral, que está ali numa cadeira de roda e ela precisa ter condição mínima ali para não enrijecer. Não é o que a gente perde no dia a dia, que é um movimento básico. Sim. Só que eu precisava desse básico para melhorar a performance de um atleta. Se você pensa num atleta, você tem o quê? Tem todas as habilidades do mundo. Eu volto para o básico. Mas peraí, então você formou, a sua formação é fisioterapia? Sim. Formou em Campinas?
Campinas. Tá. Aí fez... O que você fez mais? Especializou? Inclusive, eu sou a desapegada de tudo, né? Como assim? No sentido de, por exemplo, você falou, Campinas, Cambuí, você quase morou lá. Eu já morei em muitas cidades. Então, assim, eu não tenho... Minha família cresceu em Campinas, mas eu não tenho apego nenhum a Campinas em si. Eu comecei minha faculdade em Piracicaba, em Pira. Pira. Depois eu fui para Campinas e finalizei em Campinas. E fez especialização? Não. Eu fiz ortopedia e fiz o Pilates. No Pilates eu fiz na faculdade ainda. Que ele te dá essa possibilidade, né? O Pilates, você faz um curso antes de terminar a faculdade para você já começar a trabalhar. Os Pilates, então, o Pilates se faz depois da faculdade de fisioterapia ou não? Não, você pode fazer a partir do 4º ano de fisioterapia. São 5, geralmente. Mas tem que ter fisioterapia para fazer Pilates? Pode ser educador físico também. Ok. Educação física. Só que são aulas diferentes, né? Não tem como ser iguais. O fisioterapeuta que dá aula de Pilates tem um olhar diferente do educador físico. Por quê? Porque a gente tem um olhar muito mais dessa questão da reabilitação, dessa questão de olhar o seu básico, de prevenir, melhorar a sua condição de dor no joelho, por exemplo, de condicionar melhor o seu quadril para você correr, se você gosta de correr. O educador físico, ele vai tender a olhar mais para a sua performance. Ah, tá. Para condicionamento. Entendeu? Um pensa mais na saúde, outro mais Exato. rendimento. Exato. Mas você não muda de posição. Claro que eu mudo. Você troca a perna, você tá Eu trocando. troco a perna, eu tô assim, faço assim, não tô lá, ô Isa. Mas não tanto quanto precisa. Não tanto, põe ela um pouco assim para tu trás. me mata. Não mata. 2 Aí, segundos. ó, dessa forma. Pronto. Assim eu fico sensualizando. Sexo sem ser vulgar. Como se eu botar a mãozinha então aqui, fodeu. E é engraçado, porque a culpa é sempre da hérnia. Não é... Não, mas assim, a hérnia me impossibilita fazer alguns momentos. Eu fui ignorando. Assim, meu negócio é o sedentarismo. Literalmente isso. A Roberta até brinca comigo que assim, você tem uma memória muscular. E eu tenho, por ter feito várias coisas. Sim, então sim. eu tenho. Mas eu fico muito sedentário. Os últimos 4 anos é total Então, não mesmo. necessariamente você tem uma hérnia aí. Geralmente, as hérnias são reabsorvidas. Então, já te despreocupo quanto a isso. As hérnias geralmente são reabsorvidas. O que acontece é que a sua musculatura, os seus tecidos, eles não estão condicionados. Nem nada, mas é zero. Essa avaliação já é... E, de novo, quando você fica no chão, Como assim? assim, ó, como a gente está agora, com que frequência? Não tem ficado, mas ficado. Mas eu sempre fiquei muito no chão, assim. O chão, pra mim, é... Engraçado, talvez por conta do frio, né? Mas vira e mexe, eu gosto de... Lá na empresa mesmo, às vezes eu sento no chão ali pra ficar conversando com eles. Eu gosto de fazer... Eu gosto de chão. Eu adoro o chão. Tenho ficado menos por conta... culpa é hérnia. Culpa da hérnia. A culpa da hérnia, coitada da hérnia. Eu sei que... Mas, na verdade, é a falta de movimento. Já Para tô tomando. condicionar os seus tecidos. Já tá doendo já. Vamos ficar aqui... O pé tá doendo. Troca, só você trocar. Senta aqui, ó, assim, na bundinha. Assim. Vamos lá, eu faço. Vamos lá. Assim. Pode ser. Mas no pé? Assim com os dois? Nunca. Esquece. Eu tenho que ficar em cima dos pés. Pronto. Pronto, como você preferir. Tá Fazer bom, uns né? exercícios para melhorar. Tá muito bom, bem condicionado. Não, eu tô muito mal condicionado. Tô muito mal. Mas então. Vou puxar um Voltando ao assunto, deixa a gente esquecer essa hérnia, né? pouquinho. Não, mas eu falando sobre condicionamento mesmo, cara. Assim, eu sei, eu fui no médico, a médica fala assim, você tem que fazer, sua pressão subiu. Tananana. Foi só começar a fazer nada, não comecei a fazer nada, esquece. Eu joguei bola no parque da rodovia, comecei a me mexer, a pressão já baixou. Mas eu sei. Ele é muito expressivo. O pior de tudo... já tá doendo. Troca, pronto. Quero fazer um monte de corte de minhas posições, tudo mudando. Quer uma cadeira, senhor? Acabou comigo, caralho. Acabou comigo. Quer uma cadeira velha? Ó, você pode sentar na bola. Não, Vai ser adequado. vai ser adequado, a culpa não pode ser.
Mas eu preciso melhorar essa mobilidade. Eu sei que eu tenho que melhorar. E só de fazer alguma coisinha já me deu um... Opa! Você conhece meu canal? Conhece Qual é o seu porque eu canal? mando seus vídeos pra ele. Ela manda pra mim. Você tem um vídeo falando sobre hérnia, não foi? Tenho também. Tenho sobre o que você quiser, tá lá. Mas como assim a hérnia é absorvida? Não era. A hérnia é Ela reabsorvida. estourou. Tudo bem, mas ela é reabsorvida. O corpo Mas não volta ao normal. ele é inteligente a ponto de... A hérnia, quando ela extravasa, tá? Tá. Então ela sai. Não tá certo aquela analogia do Dantes, que você aperta o Dantes e extravasa. Mas pensa nisso porque é mais fácil, às vezes, de você relacionar. Tem um Dantes na mão que tem aquela geleinha. Eu aperto aquela geleinha aqui lá dentro, que é o disco intervertebral, extravasa. O corpo vê aquela geleinha lá fora. É um corpo estranho. Tá errado, não dá pra estar aqui. Então o corpo começa a produzir células que vai lá e comem aquela geleia e é reabsorvido. Afinal, é uma geleia. Entendeu? Afinal, é uma geleia, entendi. Então aquilo, ele tende a ser absorvido. O problema não é a hérnia. A hérnia, ela é só uma consequência, assim como a sua dor. Mas essa geleia que saiu e foi comida, ela não volta, não tem mais lá dentro do disco. Tem, porque ela é produzida. Conforme você faz movimentos, o colágeno é produzido para substituir tecidos velhos. Por exemplo. Imagina que o seu corpo todo, ele não é assim. Desde que você nasceu, ele não tem a mesma célula do que desde que você morreu. O corpo inteiro troca de células. Então, aquela célula das suas vértebras, ela também é trocada. Não é uma coisa só. E claro, quando você tem, desculpa a pergunta? 44. 44. A sua coluna de 44 anos, se você tem uma hérnia, por você ter 44 anos, é só um sinal como uma ruga de que você está envelhecendo. Sim. É normal esse processo de degradação do corpo. Não, mas a hérnia não surgiu agora. Tá, surgiu há mais tempo. Então, quando... Só que essa hérnia já nem deve existir mais. Como não? Você tem dor, mas de novo, a sua dor, na verdade, é dos tecidos ao A redor. minha dor, assim, o que mudou muito, eu não tenho mais crise de hérnia. Quando ela estourou, lembra na novela do Cadeirudo? Sim. A Roberta me chamava de Cadeirudo. E ela tirou foto disso. Que eu estava na cozinha torto com uma pena, não conseguia pisar. Foi Meu isso, foi Deus. quando estourou mesmo. E já tem um bom tempo. Isso foi nas viagens para Campinas, isso já tem um cacetão de tempo. Passava muito tempo sentado, Era dirigindo. muito tempo sentado. Ai. Avião pra cacete, era muito... Enfim, era cagado. Quando eu fui no médico, ele olhou assim, você já fez vôlei? Eu falei, já. Então, o jeito que tá aqui, tudo que parece aqui... Você era atacante? Eu falei, sim, era atacante. Então, do impulso, isso parece muito a lesão de quem veio do vôlei. Ah, como? Foi o que ele falou. Ah, o problema não é o tempo que você passa sentado. Não, você não tá entendendo. Isso agravou por conta do tempo sentado, entendeu? Mas é estranho também, porque eu nunca tinha sentido essa porra dessa dor. Ah. Ai, que médico, gente. Foi quantos anos isso? Ih, 20. que 20? Não, o Thierry já tava nas 30. Não, eu tinha 30 anos. Quantos estão? Tem 14 anos isso. Para. Você está botando tudo abaixo, tudo que acreditei. As minhas crenças. Ai, meu Deus. Mas é a crença de todo mundo. É a crença de que precisa ter um evento específico para formar a dor. Só que qual que era o seu hábito? Passar muitas horas sentado. É isso que molda o seu corpo. É o hábito que você tem no dia a dia. Quando você não tinha dor, na época do vôlei, seu corpo estava condicionado, tinha uma musculatura mais forte, Sim. estava sempre em movimento, você tinha outro corpo, outra estrutura. Aí você deixou de tudo isso e passou uma vida sentado, uma vida sedentária. Para você ficar muito tempo sentado, você tem compressão do chão ou do assento sobre a sua coluna e da ação da gravidade. Então, primeiro você já gera uma força de compressão ali o tempo todo. E a musculatura, para dar conta de ficar muito tempo ali naquela mesma posição, é cada vez maior. É como se eu te pedisse para segurar uma sacola de mercado por 8 horas. Isso faz sentido. O braço consegue, o ficar sentado, eu já não fico sentado no modo tradicional o tempo todo. Eu não consigo ficar... Você está sedentário, ponto. Você não, Sim. Você não trabalha
esse condicionamento melhor da sua musculatura. Isso já faz e das suas articulações. Mais a idade. Mais a hérnia. Por exemplo, maldita hérnia. Olha, Fala. Essa mulher. Que mulher? É mulher. Não faz isso. Dói. Fica dói. se você tem restrição de mobilidade no seu quadril, para você sentar no chão, eu vejo que não, mas para muita gente sentar no chão assim é difícil. Para você não é difícil, mas você precisa mudar o tempo inteiro, percebe? Mas eu não vou culpar a hérnia. Isso não. Nunca eu consegui ficar muito tempo na mesma posição sentado. Mas é porque o corpo não consegue. Mas Mas o eu que não não- vou culpar por causa da hérnia. Não é porque eu realmente Mas não o que consigo. acontece? Se você tem, por exemplo, falta de restrição de mobilidade de quadril ou de torácica, são as vizinhas da sua lombar. Sim. Acho que sim. É. Para você ficar muito tempo sentado assim, vai demandar do seu quadril, mas o meu quadril não tem tanta mobilidade assim para passar tanto tempo assim. Você começa a Assim, jogar na sua lombar, a sua lombar precisa fazer esse movimento para ele. Então você começa a compensar na sua lombar. A mesma coisa torácica. Minha torácica tá aqui. A pessoa tenta melhorar a postura, o que ela faz? Ó, você joga tudo para sua lombar. Você não abre aqui. Onde que é a sua dor? Onde é a sua dor? Lombar. Que são os vizinhos, coitados, os vizinhos são a pessoa que tem problema. Vamos supor que você é um vizinho chato que liga o som e faz barulho e anda de madrugada de salto. Eu vim aqui pra ser esculachado. Você não vai perceber o problema tá onde? Quem que vai sentir o problema? É o vizinho. Pau no cu do vizinho. Digo mesmo pra sua lombar, entendeu? Pra me explicar agora só, agora perguntas técnicas. Momento, professora. Eu nunca tive a elasticidade, seja lá o que for, por exemplo, esticar o pé e botar a mão no pé. Nunca tive. Mesmo nos meus melhores momentos de tipo, ficar em pé e botar a mão na ponta do pé no chão. Nunca. Você treinou pra isso? Já fiz, já tentei várias vezes, eu nunca consegui. Ai, meu pé. Não, mas treinar assim, ó, porque é o que eu sempre falo, nós ficamos bons naquilo que nós praticamos. Você era atleta, praticava, por exemplo, vôlei, mas você tinha momentos no seu dia, todos os dias, ou numa frequência em que você fazia alongamento? Alongamento? Não sei nem o que é isso. Então, não dá pra ter habilidade se você não pratica em si. Mas tem toda a questão, ó, é importante Tô acabado. a gente entender, as pessoas entenderem que a flexibilidade em si, ela também tem componentes genéticos. Então, tem pessoas que vai ter mais facilidade do que outras pessoas. Só que a genética, ela não é o único fator. Por exemplo, a minha avó, os meus avós são diabéticos. Eram diabéticos. Então, eu tenho uma genética para diabetes. Significa que eu vou ter? Não. Eu preciso cuidar, eu tenho uma predisposição, mas eu preciso cuidar para não ter. A flexibilidade é a mesma coisa. Não que você vai ser uma bailarina um dia que vai lá na frente colocar as duas mãos no pé. Você não vai ter toda essa flexibilidade, mas dá para melhorar muito se você quiser e praticar na constância. É uma vergonha. É uma vergonha. Porque você sabe que a Não desculpa, vai. ela sempre Ó, está presente. Não vai. Não vai mesmo. Por quê? Veja que quando a gente está assim, o que você faz para tentar chegar? Usa a Esticar uma coluna. barra. Sim. Usa a coluna de novo. O certo para você fazer isso é, ó, o bumbum que empina lá para trás para você conseguir tocar. Aí tira, esse aqui vai ser a thumb do vídeo. Meu Deus. Desse jeito. E ainda você inclina tudo aqui assim, ó, para tentar chegar. Não, pra mim sempre foi assim, por fazer de tudo, e isso eu não conseguia. E você acaba se frustrando, né? Mas é porque também ensinam errado. A gente pensa que qual que é o seu objetivo? É tocar a mão no pé. Na verdade, o objetivo de um exercício desse é você alongar a posterior. Então, você não começa aqui. Prioridade. Se eu não vou usar a minha lombar, porque o meu objetivo é aqui, a minha coluna tem que estar reta. Tá, então vamos lá. Então, o que você vai fazer? Exato. O pé aqui. Coluna Já reta. me fudeu a coluna aqui, mas vamos lá.
Coluna reta. Culpa Então, ó, da hérnia. Ó, dobra o joelho. Porque a sua posterior tá curta. Então você não tem como... Exato. Aí você vai esticar o tanto que você... Você consegue sentir a parte posterior? Sim, sempre. Esse é um alongamento que você deve fazer. Conforme você for alongando mais dias, exato, a tendência é que isso vá diminuindo. Ai, doeu. Mantendo sempre a postura. Então, o objetivo, de novo, não é você tocar a mão no pé, é você alongar essa parte posterior. Eu não vou alongar ajudando com a minha coluna. Eu dobro para eu facilitar, para eu deixar mais relaxada a musculatura. Tô aqui, agora eu vou aonde eu consigo para esticar. Tem que chegar lá, tá vendo? Eu não posso mais culpar a hérnia. Olha, nós vamos marcar um próximo podcast para daqui 2 meses. Ai, E ele vai vir muito melhor do que ele chegou aqui. Desafio. olha só, muito melhor. Duvido. Fudeu. Você pegou um bom momento. O que as pessoas precisam entender? A mobilidade não é uma atividade física. Ela é como se fosse uma manutenção do seu movimento que a gente faz pouco no dia a dia. Então, por exemplo, eu vou supor aqui, porque eu não sei do seu dia a dia, mas eu estou supondo, você como produtor de conteúdo, você está o tempo inteiro mais aqui, com a sua mão aqui, certo? Você faz muito movimento acima da cabeça? Não, Você faz muito movimento aqui, explorando esse movimento de ombro? só pra dirigir. Vai pra lá, vai pra cá. Ah, você tem seta manual? Não, pra dirigir a cena. Não, Tá, eu achei que fosse pra dirigir Não, aqui. dirigir a cena. Não. Mas então, quando eu estou fotografando... Ai, cacete. Quando eu estou fotografando, é até que eu forço bem a mobilidade. Assim, eu não fotografo só em pé, parado. Você já me viu fotografando. Sim, mas Entendeu? o que eu quero Já é uma coisa já fora do normal, mas não são movimentos amplos, exato. não são. O que você não usa, entra em desuso. O corpo está o tempo inteiro, como eu falei, trocando de células. Para que eu vou manter um espaço que não é usado? Então o corpo vai ficar... É como se o corpo não vai definhasse, mas você vai perdendo a lubrificação das articulações que não são usadas. E a gente não explora, como por exemplo quando você jogava vôlei, quando você era adolescente. Por exemplo, como eu senti uma seu diferença filho. enorme do ombro. Eu estava falando isso com ela ontem. Eu senti que os meus ombros diminuíram muito. Sim, porque não de só... amplitude, né? Sim, porque você não usa. Então começa realmente a atrofiar. Você perde a lubrificação. Uma porta que não é usada, ela perde a lubrificação dela. Depois para você, parece que ela não vai, ela é enrijecida. Então a mobilidade não é um esporte, não é algo que você faz assim como você ir na academia. É uma manutenção, assim como você escova os dentes, porque você comeu, então você sujou os dentes. Você faz uma mobilidade justamente para você fazer a manutenção do que você não fez no seu corpo no dia a dia, você não explorou. Ou você passou muito tempo sentado, você foi fazer um trabalho em Lisboa, passou 3 horas sentado. E você voltaria? Para o Brasil? Não. Como eu falei para você, eu não tenho apego. Então, se eu precisar voltar, eu voltaria. Mas, se eu não precisar, porque, olha, minha família está precisando de alguma coisa, minha mãe está doente, está precisando da minha ajuda lá, eu voltaria. Mas, do contrário, não. Eu não me vejo mais no Brasil. Eu já estou fora do Brasil, já tem quase 10 anos. Um bom tempo. Então, a gente tem, assim, talvez daqui a uns 5 anos a gente mude daqui. Aí nós iríamos para outro lugar, para a Espanha, por exemplo. Mas não do Brasil, não mais. Você tem vontade de morar onde? Sinceramente, eu não tenho essa de... Não? Não. É onde for. É onde for. Eu não tenho, nunca tive esse apego a nada. Talvez porque sempre, na infância, eu mudava muito de cidade. Eu já morei em Minas, já morei em Americana, já morei em Jaguariúna, já morei em muitos lugares. Então, eu nunca tive apego, por exemplo, a meus amigos, a minha família. Os meus pais são separados. Então, Nós também. Então, eu não sei, mas eu não tenho esse apego de família, sabe? Eu tenho que voltar pro Brasil. Eu sei que tem muita gente, principalmente que fica apegado a voltar pro Brasil pela família, né? Não, a minha família Muita hoje, gente. eu tenho muita clareza. Minha família hoje é meu marido e minha filha.
E eu tenho que difícil explicar isso. prezar pela qualidade de vida dessa minha família. Sim. E eu sei que eu não vou ter a qualidade de vida que eu tenho aqui no Brasil. É difícil explicar isso, não é? É difícil de explicar. Porque não está ligado a sentimento, está ligado mais à razão. A racionalidade de que aqui a minha filha está numa escola particular que eu jamais pagaria para ela no Brasil, com o valor que ela tem tudo que ela quer, ela vai no, não falo tudo que ela quer de brinquedo, não. Eu falo dela ir no mercado. Eu, quando eu era criança, eu nunca tive problema, graças a Deus, financeiro, mas o Vinícius, ele queria bolacha, mas ele não podia comprar. Imagina agora uma criança querer comprar uma bolacha ou querer comprar um salgadinho, é caro no Brasil. Não tem esse acesso. A criança quer ir no parquinho brincar, você não pode. Imagina eu ir no parque. Eu não tenho coragem de ir sozinha num parquinho, na praça, com a Helena no Brasil. E aqui eu vou. E aqui eu vou buscar ela sozinha no colégio. Eu tento explicar isso, as pessoas não compreendem assim. Ah, porque você também não pode generalizar o Brasil. Eu posso, na minha vivência eu posso. Pelo que eu vivi e experienciei, viveu, eu posso classificar como eu exatamente. quero. Se você tem uma experiência boa, beleza. Eu até falei assim, foi até uma das perguntas lá nos comentários. Se eu vivi isso no Rio de Janeiro, podem haver bolhas no Rio de Janeiro de alta segurança. Como pode haver bolhas de insegurança em outras cidades do Brasil? A pessoa até citou Campinas. Tem cidades seguras no Brasil como Campinas. Vá. Eu já tive em Campinas. Não é igual ao Rio de Janeiro, mas não vem me falar que é um primor de segurança. Eu já fui assaltada em Campinas. Entendeu? Só que é difícil às vezes explicar. Eu tô falando do que eu vivi. E ponto. Exatamente. Não estou julgando nada. E a minha não vontade de voltar é isso. Tipo, não quero, tô bem aqui, tô bem mesmo. Não tenho vontade. Não tenho vontade mesmo. Ah, mas é a sua cidade. Não, minha cidade é aqui, minha família é aqui. Porque as pessoas têm essa ideia, né, de se apegar, até esse apego, essa coisa sentimental de, é a minha cidade, é onde eu cresci. Gente, eu já cresci. Agora eu sou adulta. E eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que pagar a conta. Não só pagar a conta, mas eu tenho que trazer segurança para minha filha, eu tenho que trazer educação para minha filha. Eu não sei, tá? Pode ser que não, mas pode ser que se eu volte para o Brasil, eu realmente vou ter que ir trabalhar numa clínica. Para dar conta de tudo. Porque para dar conta de tudo, porque Sim. pode ser que o Vinícius, ele é programador, hoje eu posso trabalhar de acordo com o que eu consigo, eu posso ser mais flexível no meu trabalho, posso trabalhar menos, posso escolher a hora que eu vou trabalhar por conta da minha filha, mas no Brasil, muito provavelmente, com o custo que a gente tem lá, eu não consigo. Para eu ter o padrão de vida que eu tenho aqui, para eu poder ficar relaxada, não vou conseguir. Eu vou ter que trabalhar. E aí pronto. E aí já vira uma bola de neve. Aí eu vou estar ausente dentro de casa, eu vou ter que colocar alguém para cuidar da minha filha. E é mais dinheiro. E é mais dinheiro. E eu terceirizar a educação da minha filha, jamais. Que aí é o que o ser humano hoje em dia muito fala, né? Eu não quero ter filho nesse mundo porque esse mundo está muito perigoso, porque o Brasil está muito perigoso. É por isso que eu tenho filho, para colocar gente boa no mundo. Sim. Para eu tornar um ser humano bom. Mas aí eu não posso terceirizar a educação da minha filha. Você não aguenta isso. Eu tenho que formar. Eu não terceirizo a educação do meu filho. Aí o filho está no restaurante, toma aqui, vai, mexe no YouTube aí. Mas você falou que não terceirizava. Isso é terceirizar. É isso, é literalmente isso. E também não sou contra usar, não. Eu não sou esse radical, não. Assim, o Thierry tem o telefone dele e tal, joga com os amigos. Só que eu falo, olha, você tem as suas responsabilidades. Se você der conta disso, tá tranquilo. E ele dá conta das coisas dele. Então, assim, ainda também damos responsabilidade a ele, tipo, a vida é tua. E mais do que isso, né? Eu não sei o que seria no Brasil, mas eu vejo que nós criamos aqui, talvez por sermos sozinhos, né? Nós temos amigos, Sim, mas sim. nós não temos essa rede de apoio que todo mundo costuma falar, mas eu não tenho a minha mãe, eu não tenho a minha avó. Só que a gente vive muito apegado a isso. Então a gente está sempre, tem que ir na casa, tem que almoçar na casa da minha mãe no final de semana. Porque aí meu pai pede, principalmente nós que temos pais separados, né?
Você tem que agradar o pai, tem que agradar a mãe. Ou o do outro Natal lado. na casa de um e o Ano Novo na casa do É outro. um inferno. E aí a gente nunca tem a nossa vida, a nossa casa. A gente sempre acaba pedindo para outro. Ai, mãe, você não olha minha filha um pouquinho que eu vou fazer tal coisa? Você sempre tem a possibilidade de não cuidar. Ou a possibilidade de, ai, eu não tenho almoço hoje, eu vou comer na casa da minha mãe. Não, eu vou ter que fazer. Eu acho que nos torna muito mais maduro, né? Sim, sim. Porque isso é comodismo. Você é Você comodismo. se acomoda. Sim. E fortaleceu a nossa união. Exato. Então, nossa, na minha casa, o meu pai, sim, ele preza muito por comer todo mundo na mesa junto. Mas a gente vê que o Brasil é realidade, cada um trabalha num horário, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai para isso, vai para aquilo. Pouco você se encontra com quem você mora. Então, você divide a casa, mas você não mora com a pessoa. Você divide a casa, é isso mesmo. Né? Você só divide a casa, vai para casa para comer e para dormir. Quanto dessa sua cabeça madura, quanto desse seu jeito de pensar, você leva para o seu trabalho, assim? Porque muitas vezes, eu acho que todas as profissões têm um pouco disso. A gente tem que ser muito psicólogo também no que a gente faz. Ah, sim, principalmente quando a gente trata de pessoas com problemas. Quanto né? disso você traz para o seu trabalho e do jeito que você passa para as pessoas o seu conhecimento? Acho que 100%. Porque eu sou a Isabela, fisioterapeuta, eu sou a mesma mulher que é a mãe, é a mesma mulher que é a esposa. Não dá para separar. E a maturidade faz parte da gente trazer responsabilidade. É muito importante com que as pessoas aprendam a ter responsabilidade seja pela família, seja pela própria saúde, e não ficar terceirizando, não ficar se vitimizando. Ai, mas me dói, mas não sei. Tá, mas o que você faz no seu dia a dia para isso acontecer? Não adianta só eu fazer exercício, te ajudar com o exercício. Você tem a sua responsabilidade de fazer você também. Eu não estou com você o tempo inteiro. Você precisa comer melhor. Você precisa beber água, porque o corpo está totalmente conectado. Você precisa ter uma rotina, você precisa ter uma disciplina. Então, eu trago muita responsabilidade para as pessoas. Elas precisam olhar para a realidade e não ficar, não só se vitimizando. Aí é muito fácil você terceirizar a culpa e não, tá, mas o que eu posso fazer para mim? O que eu posso fazer para mudar essa minha circunstância? O que eu posso fazer? Eu, por exemplo, sair do país. É todo mundo que consegue fazer? Não, mas o que você pode fazer se tá uma bosta? Exatamente. E muitos que chegam aqui, tô com saudade, vai embora. Não fica reclamando de Portugal. Que ainda tem isso também, tipo, eu sou muito da frase do tira a bunda da cadeira. Isso pra mim é uma expressão que eu sempre usei, sempre falei. Tipo, quer fazer? Tira a bunda da cadeira. E faça. Porque ficar falando é muito fácil. Né? Então, assim, essa vontade do movimento. Por que você fala muito de mobilidade física? É uma mobilidade mental também. É por isso que tudo que eu falo é mobilize, porque você se mobilizar para tudo na sua vida, né? Você está nesse movimento, você está nessa ação. Deixar de ser passivo da vida, você senta e assiste a vida acontecer. Não, é você, vamos tomar parte dessa vida, ser protagonista dela, fazer acontecer, levantar a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. Adoro, é isso mesmo. Nossa, eu sou muito radical. E assim... Não é radical, sabia? Eu sou muito proativo. É você pé no chão. Sim, mas assim, a vontade de querer fazer. Você fala assim, Diogo, vamos pegar aquele cesto? Eu sou assim. Eu não gosto de, vamos pegar aquele cesto? Mas se eu pegar aquele cesto e tá pesado... Não, você já me chamou para fazer, eu vou levantar e vou pegar. Eu gosto de movimento. Eu gosto do caos. Então, assim, eu gosto do parquinho pegando fogo, sabe, essas coisas. Porque isso vai me fazer mexer o tempo todo. A vida é um problema, né? Nossa, meu amigo. A vida é um problema. Se não tem problema, tem alguma coisa errada. Você não tá certo. A vida é um problema e a gente precisa dele para conseguir se mover. Eu acho que a doença mental hoje em dia vem muito da falta da pessoa buscar, de tentar resolver problema. Mas porque tá muito fácil. Sim, mas por que tá muito fácil? Tá muito fácil. É um paradoxo. A gente está vivendo um momento que a gente tem todas as informações e não é um clique. É sem pedir. E ao mesmo tempo é uma burrice. E eu sou muito incomodado com burrice. Muito. A Roberta me proíbe de chamar os outros de burro, mas é difícil. Mas isso me incomoda muito, a burrice. Então a gente vive burrice e no momento que tem muita informação.
E ninguém faz, ninguém vai para fora, ninguém anda. Eu sinto falta Parece que quanto disso. mais tem, mais a pessoa tem dificuldade de fazer, né? Quanto mais informação, mais a pessoa fica presa. Mas, de novo, eu acho que é porque falta a pessoa essa proatividade em querer buscar buscar de forma inteligente utilizar daquilo. É isso que eu ia falar. A própria, Fica com preguiça de pensar. a própria inteligência artificial, os GPTs da vida. Você pode utilizar de forma muito inteligente para otimizar o seu trabalho, para agilizar certas tarefas. Incrível. Mas vai ter gente que vai ser engolido por isso. Vai Vai. ter gente que... E vai ficar culpando isso. Não, filho, você não tem que culpar. Isso está aqui para ser uma ferramenta. Exatamente. Se você não entender isso, você vai ser engolido. Na nossa área, então, que é muito... pessoal, e agora os vídeos? E agora Já as pensou o que imagens? o que seria das locadoras de filmes? Ô, Isa, eu já tive uma locadora de filme. Todo mundo chegou, acho que, a ter, né? Porque virou febre. Eu já fui dono de locadora de E DVD. imagina se você tivesse ficado emburrado atrás do balcão porque você não estava vendendo mais. Eu vendi na hora, mas eu vendi na hora... E a nossa ainda era diferente, porque era uma locadora de DVD, tinha a parte do erótico e um sex shop. Então ali já era diferente. Mas quando começou a ratear assim, a gente... Vendemos. E a Kodak? Kodak teve que se reinventar de outras formas, olha. Mas é... Entendeu? Mas porque tira a bunda da cadeira. Você tem que dançar conforme a música, né? Não dá Teve pra um ano, você- agora a gente viu na rádio, vindo pra cá, não sei se você percebeu. Uma fábrica aqui em Portugal fechou e vai mandar 490 funcionários embora. Porque essa fábrica vendia, acho que para a Volks, fazia, acho que alguma coisa para a Volkswagen. E a Volks fechou o contrato com uma outra empresa. Aí eu te pergunto, por que caralho uma empresa com 490 funcionários vai depender só de um cliente? Não dá. Porque estava confortável. Volkswagen, a gente nunca vai perder esse cliente. Sim, perdeu. São 490 famílias que estão sem emprego agora. Então é isso, você É o tem que conforto, pensar no né? improvável, tem que pensar no inesperado. Por isso que o nosso trabalho tem que lidar muito com caos. Eu falo o caos porque eu amo o caos. Só sobrevive, só sobressai aquele que consegue lidar com o caos. Sim. Porque a vida é caótica. Porque a vida é caótica. E você sabe que eu, de novo, né, sou filha de pais separados. E às vezes eu agradeço isso. Porque se eu não tivesse todos os problemas familiares que eu tive, talvez eu não teria tido a força de tentar fazer melhor. Eu preciso sair dessa bosta que é minha família, que todo mundo tá separando, porque não tem famílias. E seria fácil, por exemplo, eu falar hoje, eu posso se separar amanhã do meu marido. Não. Eu vejo tanta gente separando no meu ciclo que eu quero meu casamento vai durar até o fim. O problema é dele, não me aguenta, ele vai ter que me aguentar. Assinou? Tá Você perdido. fotografou. Eu fui que tá lá, ó. Eu vi. Tenho provas concretas, não Tenho só provas, aqui, mas eu tenho testemunhas. fotos Estava lá, eu disso. estava lá. Mas porque tá fácil, porque quem não gosta, cara, separa. Não, mas e aí? Quer dizer que apareceu uma dificuldade, você já tá fora. Entendeu? Meu casamento, já vou até mudar de assunto, Vai. mas é porque foi algo assim, que nós fizemos de última hora. Em 3 meses a gente resolveu o casamento. E o que as pessoas às vezes ficam? Mas é caro casar, então eu não vou casar, mas a minha família não tá aqui, então eu tenho que trazer minha família. Gente, foda-se, minha família de novo. É eu, meu marido e minha filha. Eu queria casar na igreja porque eu queria ter o sacramento do casamento. Eu queria ter esse compromisso com Deus, com meu marido. E a gente fez tudo de última hora. Foi um sarro, porque o padre é maravilhoso, não é? Errou tudo. Muito bom. Tinha hora que eu tava fotografando, eu parava assim, o que tá falando? Mas ok. E tem gente que dá errado as coisas na vida e fica puto da vida e acha que o meu casamento foi uma baixaria, o padre fez tudo errado, porque a gente faz a circunstância, o que deu? Minha família não viu? Minha família, nós colocamos até um celular fazendo uma live no YouTube para que eles pudessem assistir. Ainda bem que você não pediu. Então assim, não dava para fazer. Como é que a nossa família ia fazer? Vamos levantar a bunda da cadeira e vamos fazer o que dá para nós fazermos. Vamos fazer uma live com não listada
para as pessoas da nossa família assistir do jeito que dava. Eles não Que deu, assistiram, deu. fizemos o que nós fizemos e pronto. Gostamos, amamos, ficamos felizes, casamos e pronto. No nosso casamento, a gente contratou um saxofonista para fazer a entrada dela. Olha como é que é diferente encarar as coisas na vida. Um dia super feliz pra gente. Casamento de frente pro mar, tá lindo. Espetáculo. Não se casava de frente pro mar quando a gente casou. Foi 2006, virou moda depois, né? Vocês inventaram a moda. Nós casamos ali, entre Niterói e Rio de Janeiro, na pedra, ali, lindo. A vista foi o Rio de Janeiro. E contratei um saxofonista para fazer a entrada dela. Era só a função do maldito. Tocar enquanto ela entrava. Vem a Roberta. Ele não era capaz, ele foi contratado só pra isso. Foi só pra isso. Foi só pra isso. Era todas as entradas, né? Não era só. Não, mas a sua tinha música e não, amor. A sua entrada. Sim, era. Foda-se as entradas. A sua entrada era importante. Roberta começa a entrar, eu vejo alguns detalhes. O pai dela esmagando a mão dela assim, ela dando a mão pro pai dela nervoso, contorcendo a mão dela e eu rindo daquilo. Mas aqueles segundos você fica assim, cadê a música? Eu olho pro saxofonista, ele tá passando mal. E não tocou. Ok. Eu tenho certeza que muita gente ia falar assim, vai lá, bate nele. Vai lá. Passa mal de calor, de alguma coisa? A gente nunca sabe. Por quê? Quando a gente acabou a cerimônia, a gente tinha sumido. Não era? Ele desapareceu. E tá bom. Porque eu queria curtir aquele dia de uma outra forma. Tá, e se você ficar puto, não vai resolver a situação, né? Aí, ou seja, eu ia ficar puto, ia estragar o dia. Ela, não, meu filho, eu estou aqui para casar. Fiz o que eu tinha que fazer. Foi um safado? Foi um safado. Foi embora, não falou nada. Acho que ele estava passando mal, porque eu olhei para ele, ele estava encostado assim. Não sei se estava emocionado demais em alguma coisa. Acho que ele não dá conta de tocar 3 vezes. Não sei, o acho que perdeu o ar. Perdeu o ar. Acho que perdeu o ar. Precisa fazer físio respiratório. Mas é questão de como encarar. Eu quero encarar de uma outra forma, eu quero resolver de outras formas. Os meus problemas eu encaro de outra forma. O Thierry, de novo, falando do Thierry, palestra sobre bullying na escola. Acho importante falar sobre isso, acho muito importante. Mas eu vim numa geração... Se todo mundo sofria bullying, tava tudo bem. Não existe, não era nem esse nome. Mas chamar o Zé Mané de óculos de 4 olhos... Era a coisa mais normal do Era a mundo. coisa mais normal do mundo. E não era uma ofensa, era uma... E ninguém cresceu, né, de uma forma tão... Eu já fui gago, era gaguinho. Comecei cabelo branco com 13 anos, já era vovô desde sempre. Então, assim, jogava... Os esportes era vovô garoto, porque... O Thierry não tem medo disso, não? Cabelo branco? Dele ter, assim... Ele já apareceu já. Apareceu Apareceu um e sumiu. depois sumiu. Porque a gente sempre herda a pior parte. A genética é sempre Que pior. pior parte. Isso aqui, olha, isso aqui é cultivado há anos com muito amor. A gente sempre falou assim muito em casa. Cara, se o Thierry sobrevive o bullying da minha casa, do pai dele, para. Porque eu implicância o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque eu quero que ele entenda, sim, passou daquela porta, ali fora é fudido. É desconfortável mesmo, sim. Então tem que ver essas coisas. Eu não quero criar ele numa bolha. Chegou outro dia reclamando, que eu falei com meu amigo lá, ele ficou mal, ficou chateado. Aí eu falei, tá, mas e aí? Devolve a brincadeira. Sacaneia ele. Aí ele, né? Eu falei, tenta levar isso mais leve. Porque se eu for levar a sério o chamar de 4 olhos, meu querido, aí ferrou. A pessoa vem me sacanear. Gasparzinho. Gasparzinho mesmo. O meu irmão sempre falou, falava uma coisa pra mim, ele falou, Diogo, meu irmão, pai de pai, ele falou assim, é insuportável tentar te sacanear. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você se sacaneia antes. E esse sou eu. Eu me sacaneio antes porque eu acho engraçado. Você leva a vida mais leve, né? Eu tenho que levar, porque se eu levar muito a sério, aquela vaga que você falou, você está no esporte, você desliga de tudo. Eu tento desligar de tudo em vários momentos que não só no esporte. Porque se eu levar tudo a sério. O copo uma hora enche e não tem pra onde sair, né? Quando extravasa a água do copo, não é uma gota que vai extravasar. Não. Vai extravasar de uma vez. Mas falando desse online, falando do seu projeto um pouquinho, como é que surgiu isso? Então, lá na Irlanda, eu descobrindo a mobilidade com os atletas, meu marido travou. Vinícius, programador, eu fisioterapeuta, travou, eu não sabia, eu não conseguia.
ajudá-lo. Eu fazia, eu falei, tá merda, me achando a professora de Pilates que vai resolver tudo, eu não conseguia. E eu comecei a trabalhar essa base, ele trabalhava o dia inteiro sentado numa cadeira de madeira, sem nem estofadinho, porque era o que a gente tinha ali no momento. E travou, eu comecei a falar, não vou fazer exercício de Pilates, vou trabalhar com o básico, a mobilidade. E junto também eu fazia com os idosos. Aí eu falei, puta merda, falta o básico em todo mundo, não é só no atleta. E eu comecei a fazer isso sem pretensão nenhuma, Diogo, no Instagram, porque na época era só os meus amigos. Eu falei, então eu vou tentar ajudar quem tá aqui a se movimentar mais, a ter mais essa consciência. Qual que é o maior problema das pessoas hoje em dia? Falta de tempo. Mas eu não tenho tempo para fazer. Mas eu não tenho tempo para fazer exercício. E o que é mais importante? O hábito. Eu falei para você que é o que eu imponho sempre nos meus conteúdos dos meus alunos. É importante, o que nós fazemos todos os dias é o que nos molda. Eu divulgando, eu ajudando as pessoas na internet, as pessoas começaram a me pedir mais, mas me ajuda com isso, e como é que eu faço aquilo? Como é que eu encaixo no meu dia? O Vinícius falou, também não tenho tempo de ficar fazendo exercício. Então, eu comecei a criar, eu chamo até de rotinas de mobilidade, porque é para realmente entrar na rotina, é uma sequência, que você vai fazendo todos os dias, 10 minutos do seu dia. Se você vai em qualquer fisioterapia, você precisa despender pelo menos 1 hora da sua semana. Só que 1 hora da semana contra a sua semana inteira, funciona? Pode funcionar, mas não muda você. Não muda você realmente. A cadeira que você está sentado o dia inteiro é o que muda. Então eu falei, eu preciso colocar as pessoas para fazer todos os dias como as pessoas foram incutidas desde criança que precisam escovar os dentes. Você não dorme sem escovar os dentes. Às vezes dorme. Às vezes eu não. Eu percebi que não tá um hálito muito bom aqui. Acho que eu passei. Eu comecei, ao invés das pessoas se encaixarem, porque esse é o ponto do exercício. O exercício não tem que se encaixar nas pessoas. As pessoas não têm que se encaixar no exercício. Os exercícios precisam se encaixar nas pessoas. Para tornar possível, para não ter aquela história de desculpa. Então, eu fui criando devagar, dentro dessa manifestação das pessoas, de pedir minha ajuda para poder encaixar exercícios na rotina, mobilidade, fazer pequenas pílulas ao longo do dia de exercícios. Aí eu criei o Mobilize, que é uma plataforma onde semanalmente eu estou sempre gerando novas rotinas de mobilidade para a pessoa estar estimulando o corpo nessa manutenção do movimento, assim como escovar os dentes, para poder ter mais qualidade de movimento, lubrificar as articulações, trazer função e trazer mais equilíbrio para o corpo que está totalmente desequilibrado. Nós perdemos completamente a noção do movimento, da importância do movimento, né? É muito mais aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que ter estímulo, eu tenho que trabalhar e esquece do cuidado do corpo. E o Mobilize veio justamente para se adequar na rotina. Então, toda semana, rotinas novas de mobilidade, onde ele tem esse caminho para se mover melhor, seja para melhorar a dor, seja para melhorar a performance do esporte. Você vai voltar a jogar basquete. Vai, né? Vamos fazer ele voltar a jogar basquete. Só que você vai começar a jogar bem basquete. Daqui a pouco você começa a ter uma dor e você acha que é culpa do basquete. Ou é a coitada da dona hérnia. É a hérnia. É a hérnia. Não é a dor na hérnia. É porque você começou um esporte, você se empolgou com ele. Só que um corpo de uma pessoa que trabalhava em pouca movimentação, daqui a pouco vai pedir demanda, fica muito dispar. Tem que se ajustar. Tem que se ajustar a isso. Então, também melhora a sua performance, para você ter mais controle, mais consciência corporal, mais força, para poder fazer o esporte que você quer. Ou para você ficar sentado mais tempo com o seu filho brincando, fazendo um puzzle no chão. Fazer um podcast inteiro do chão. Olha que desafio. É real. É real, a gente tá vivendo isso aqui agora, eu tô conseguindo. Mobilidade. Vai ser de noite, preciso de um torcelado. Não, ele precisa ir lá no Mobilize, fazer um pouco Mobilize. Tá vendo? Tá vendo? E como é que faz lá? A plataforma é sua? A plataforma é minha, eu tenho um aplicativo que a partir do momento que a pessoa faz a assinatura, ela recebe o acesso
E ali ela tem todas as minhas orientações de como ela começa. Então tem testes de mobilidade para, opa, deixa eu ver aonde que está o maior problema do meu corpo. E ali ela acompanha fazendo as aulas. E tem limite de idade ou não? Não. Desde criança, o Thierry pode fazer, até o que eu só falo para a pessoa não fazer são as pessoas que são muito limitadas. Por exemplo, um idoso, os meus idosinhos lá da Irlanda. Eu tenho como os meus, né? Você fala, meus idosinhos. Não dá para fazer, porque tem uma consciência corporal muito defasada, tem muita limitação. Sim. Aí precisa de um acompanhamento. Mas do contrário, até, olha, eu tenho hernia de disco, tô ruim. Pode fazer, não tem problema nenhum. Isso é um problema, né? Tem gente que tem medo do movimento, eu preciso fazer com alguém, eu preciso... Só que, de novo, você se limita. Você precisa ter todos os dias. Não dá para você fazer... Tá, você pode fazer todos os dias com um profissional? Ótimo, você tem condição para isso. Mas o contrário é muito importante. Exato. É muito importante com que você consiga ter essa independência de conseguir se movimentar sozinho. E o Mobilize te dá ferramentas para você fazer isso. Muito bom, é muito bom. É legal saber disso. Muito obrigada. Estou te esperando. Acho que eu vou entrar. Preciso mesmo. A gente tem que fazer isso mais vezes. Tem que fazer um capítulo 2, não sei o que, não tem? É. E eu agora já quero. Agora eu vou lá no seu estúdio. Você veio na minha casa, no meu habitat natural, sim, que é o chão. Aí eu vou. Uma coisa que engraçado, eu passei minha infância inteira, adolescência, adulto já, eu gostava de comer sentado no chão com um prato aqui na perna. Uhum. Sempre fiz isso. E não tem mais isso hoje, né, cara? Nem o Thierry também. O Thierry nunca gostou de fazer isso. Tá uma tristeza. Eu acho que é porque também ele te viu fazendo isso. Não. Não, ele não tem referência. Vai pro Japão. As pessoas já estão, tudo elas fazem assim. Então a gente perde referência, né? O ficar descalço. As pessoas não ficam mais descalço. Perde a referência do que é o pé. Nossa, eu adoro ficar descalço. Você não tem ideia como eu gosto de ficar descalço. Eu também. O Thierry, a gente saiu da quadra aquele dia, aí ele... Foi, bota o tênis. Não, eu vou a pé. Ele foi a pé lá até o carro. Ele foi pela rua. Ai, que coisa boa. Obrigado por receber em sua casa. Fiquei muito feliz. Fico muito feliz de me ver sofrendo. Muito obrigado pela gentileza. O próximo Espero que eu tenha te ensinado que a hérnia, coitada, ela não é nada nessa vida. Não, difícil não é eu convencer. É convencer a minha hérnia. Ela tem vida própria. O rum tá saindo no áudio. Boca cheia. Mas a próxima você vai lá, a gente faz uma coisa no estúdio agora. Mas eu queria fazer, eu quero que seja uma constante. E obrigado por ter recebido, por ter falado. Novamente. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Pode me chamar de novo. Semana que vem. Nos eu falamos. vou. Obrigadinho. Obrigada. Hit it, boys.